Adapta Queraciaba apresenta Cartografia Social e História Oral dos Riscos Socioambientais do Jardim Queralux e Vila Guaraciaba. Vídeo 6. Histórias Orais Jardim Queralux e Vila Guaraciaba. Relações entre comunidade e universidade. Bom, meu nome é Caio Gameleira, eu tenho 23 anos e sou assistente administrativo financeiro. Eu moro no Jardim Queralux e Vila Guaraciaba há 8 anos. Bom, eu não cresci aqui. A minha irmã, Simone, veio morar aqui em 2012 e eu costumava visitar muito ela nas férias e vinha passar minhas férias aqui com ela na Vila Guaraciaba, que foi aonde ela construiu a casa dela, onde ela comprou. E em 2015, minha mãe decidiu mudar para cá, né? A gente morava no Itaim Paulista. Minha mãe decidiu vir morar no Jardim Queralux. Quando eu cheguei, eu morei na Rua das Palmeiras durante um ano, mais ou menos, e depois eu me mudei para Vila Guaraciaba. Desde então, eu não saí de lá, apesar da minha rotatividade muito grande dentro da própria Vila Guaraciaba, porque eu moro de aluguel, então a gente rodava muito dentro das casas que existiam ali. Quando eu cheguei no Jardim Queralux, a dinâmica era um pouco diferente dos bairros que eu tinha morado até então. Acho que uma característica principal que diferenciava ele, que diferencia, né, atualmente ainda, é ele estar circundado pela linha do trem. Então, assim, não ver o outro lado da passarela e estar aqui só com a comunidade fazia com que eu me sentisse num condomínio. Essa é a sensação um pouco, assim. E ao mesmo tempo essa sensação é acolhedora, porque estando dentro desse condomínio eu me sinto muito seguro, é um bairro que me passa segurança e eu posso sair à noite para comer um açaí e andar com meu celular na rua, porque é super tranquilo. Apesar disso também trazer dificuldades, já que o acesso ao bairro é limitado, né? Se dá por 2 passarelas, então isso limita um pouco a dinâmica de deslocamento. E eu acho que um outro desafio que é um desafio ainda atualmente, é o bairro não ter tantos equipamentos públicos que a gente possa utilizar aqui dentro. Então, se eu preciso passar no médico, eu tenho que ir no AMA, que é na Engenheiro Goulart. Se eu preciso ir num supermercado grande, eu tenho que sair para fora. Se eu preciso ir num posto de gasolina, eu tenho que procurar sempre do lado de fora. Então, acho que isso limita um pouco assim, a nossa dinâmica, a nossa vivência aqui dentro. O bairro Jardim Queralux tem vários problemas com enchente. Desde que eu cheguei aqui, isso foi perceptível, mas era menor quando eu vinha visitar a minha irmã em 2014, 2012. Porque não tinha tantas construções próximas ao rio. Então a água conseguia escorrer e escoar mais rápido, já que tinha a beira do rio para ela esvaziar, né? Para ela baixar o nível. E conforme as construções foram acontecendo, essa água começou a se acumular mais. E aí surgiu um problema gigante de gestão pública, né? Porque a prefeitura viu essas casas acontecendo e não se preocupou em colocar bocas de lobo, apesar de cobrar, a Sabesp sempre cobrar água e esgoto dessas casas. Então isso foi crescendo com o tempo, conforme o bairro foi se desenvolvendo. Eu já tive que lidar com várias enchentes aqui no Jardim, principalmente na Vila Guaraciaba, quando eu mudei para lá. Quando eu me mudei, eu morei a maior parte do tempo próximo ao córrego. Então, quando enchia, a água acabava entrando dentro de casa pela porta, pela parte da frente, conforme as construções foram avançando, mas acontecia uma coisa que era muito característico daqui, que eu acho que é muito característico, não sei se só daqui, mas acontece aqui, que é a água voltar pelo ralo do banheiro. Então, quando chove, mesmo que a casa não entre água pela frente, a água voltava pela tubulação do banheiro. Isso acontecia muito na casa da minha irmã. E uma solução que ela mesma teve que dar foi de colocar uma espécie de cano que não permite que a água volte, só que a água saia, mas que
Isso acontecia, assim, a água não entrava na frente, mas entrava pelo ralo do chuveiro. E aí não tinha muito o que fazer, né? Ficar tirando balde de água pelo chuveiro para que não alague o resto dos cômodos. Olha, sinceramente, o que eu enxergo que é feito pelo poder público pelas enchentes é... É difícil falar isso, mas nada. Porque a gente sofre enchentes desde 2012 e isso só foi piorando desse tempo para cá. E a gente continua se articulando na comunidade para evitar com que essas enchentes ocorram e elas continuam a acontecer. E uma coisa que fica evidente a partir nisso, né, que as ruas foram asfaltadas, mas não foi pensado um projeto de boca de lobo para essas ruas que foram asfaltadas. Então, novamente, as enchentes não entrou na pauta. E aí eu acho que a UBS aqui do Jardim Queralux tem um papel principal, já que a gente tem uma agente de promoção ambiental e essa discussão precisa ser incentivada e não só a discussão ser incentivada, coisas precisam ser feitas, políticas, promoção de políticas, para mim, principalmente boca de lobo, mas um projeto pensando justamente o escoamento da água do bairro, porque não é em um ponto específico. Basicamente é por todo o bairro que isso enche, né? Se a gente anda na rua principal, que é a rua do mercado, a gente não vê uma boca de lobo. Então a água que sai dali cai para os lados do Jardim Queralux e essas ruas das laterais acabam sendo mais afetadas. Mas isso não significa também que essas ruas centrais não fiquem cheias de água. Como eu enxergo que as pessoas enfrentam as enchentes no bairro, de uma maneira muito difícil, né? A gente sabe que as enchentes todos os anos elas vão acontecer no início do ano, então a gente tenta se preparar no sentido de colocar comportas na porta para evitar com que a água entre, mas a cada ano que passa esse nível de água vai subindo, então essa comporta tem que subir para lidar com isso. Acho que uma outra solução adotada pelos moradores é usar esse mecanismo de colocar esse cano, esse instrumento que faz com que a água não retorne para dentro da casa pelo banheiro e, para além disso, lidar com a enchente, lidar com a realidade, sabendo que ela pode ocorrer. Se acontecer, ela pode entrar na minha casa. Então, a população, de forma geral, tenta evitar a perda dos móveis, evitar a perda de documentos e de alimentação. Mas nem sempre isso é possível a depender do nível da chuva, né? A população sempre tenta evitar ao máximo, mas às vezes não é possível essa dinâmica de não ter contato, por exemplo, porque a água está entrando dentro da minha casa, eu preciso levantar o fogão, eu preciso levantar a geladeira, porque a única coisa que as pessoas têm, né, elas moram ali, elas vivem ali, então a maneira de lidar é desse modo, enquanto o poder público não faz nada para evitar com que toda essa água entre nas casas. Tem várias coisas que me fazem sentir bem no Jardim Queralux. Eu acho que uma é em relação à segurança, é um bairro que eu me sinto muito protegido. E eu acho que outra coisa que é muito potente em mim é um bairro que eu me sinto muito conectado. É um território que eu sinto que existe uma certa articulação e demanda da população por políticas, sabe? Vontade de querer evoluir. Eu acho que isso é um diferencial muito grande do Jardim Queralux de forma geral. Para além disso, a gente tem práticas culturais que me agradam muito, né? Queralux é um bairro que tem uma população muito grande de nordestinos, então aos finais de semana a gente anda na rua, a gente escuta o forró, a gente vê as pessoas tomando uma cerveja tranquilo, sentado na calçada, conversando com a vizinha. Eu acho que isso dá uma característica de como eu posso dizer, de bairros antigos, assim, porque a gente vai em bairros mais centrais, a gente não vê isso, né? A gente vê prédios, pessoas dentro de... Você não sabe a dinâmica que está ocorrendo dentro de casa. E no Jardim Queralux, não, a gente vê pessoas na laje, empinando pipa, jogando bola. Então, acho que isso me agrada muito, por manter ainda essa raiz, assim. Eu acho que é um bairro muito raiz de manter essas culturas ainda vivas. Tem um motivo para mim me sentir assim mais enraizado no Jardim Queralux. Eu acho que foi
o acolhimento da população e essa abertura que eu tive, mesmo sendo jovem, para poder debater as políticas e para poder debater as coisas que são importantes para a comunidade. E não só ter aquele estigma de que quem mora mais tempo pode falar mais sobre determinada coisa do bairro ou não. Tipo, eu estou no bairro, eu vivo o bairro e eu também tenho esse espaço, essa oportunidade para discutir o que acontece, para discutir políticas, para propor coisas, e isso eu acho que torna o bairro acolhedor. Tem uma característica da Vila Guaraciaba que para mim é muito interessante de perceber essa mudança, assim, é que quando eu vinha para a casa da minha irmã, ao lado da casa dela tinha um galinheiro, que tinham galinhas, pintinhos, pato, cachorro. E aí isso trazia uma característica muito rural. Então, quando eu ia para a casa dela, mesmo estando aqui na zona leste de São Paulo, quando eu pisava, eu me sentia um pouco no interior, assim, porque eu saía na rua para brincar com outras crianças, com outros adolescentes, e às vezes a gente invadia esse galinheiro, assim, para ficar brincando com as galinhas e com os patos que tinham ali. E isso era muito bacana, assim, eu acho que isso mudou, né? Isso não existe mais, aonde tinha esse galinheiro. Tem um amigo, inclusive, uma amiga que mora. Então dá para perceber essa evolução também do bairro, assim, esse crescimento populacional mesmo. E uma outra coisa que a gente percebe muito agora ao andar nas ruas, ao ir no mercado, na UBS, na praça, outros espaços, é a presença da comunidade haitiana. Então, a população haitiana também foi chegando mais próximo do Jardim Queralux e escolheu esse bairro como um bairro para morar, para viver suas vidas. Tanto que, atualmente, eles têm, né, até um bar onde eles conseguem se reunir e praticar a própria cultura. Eu acho que ver essa evolução do bairro, assim, foi muito bacana, ver como eles são acolhidos também aqui dentro, né? Como esse espaço também é deles e a gente pode conviver todo mundo em conjunto. Eu tenho um lugar favorito no Jardim Queralux, que eu acho que todo mundo conhece, assim, para além dos bares, que é o açaí, assim, é se reunir com a minha turma para tomar açaí. Então eu tenho muitos momentos marcantes com amigos, da gente sair juntos para tomar um açaí no Queralux e conversar sobre as coisas, assim. Eu acho que um outro espaço muito significativo para mim é a escola Irmã Anete, né, que foi onde eu terminei, eu fiz o meu ensino médio. É engraçado hoje, tipo, pegar na mão do meu sobrinho e levar meu sobrinho para a escola onde eu estudei, e meu sobrinho ter aula com a mesma professora que eu tive, minha sobrinha, no caso, né, que faz o ensino médio, ter aula com a mesma professora que eu tive. Isso é muito, muito interessante, assim, de se pensar. Olha, como eu enxergo a relação das empresas que tem em volta com o Queralux, a ArcelorMittal, a gente tem uma comunicação um pouco melhor, a gente consegue se articular um pouco mais com eles, então eles acabam trazendo projetos para o Jardim Queralux. Um deles, eles financiaram um podcast que eu produzi junto com um amigo que é artista local aqui do bairro. E eles também financiaram a pintura do muro que tem na entrada do Jardim Queralux. Essa comunicação com eles, portanto, ela é um pouco mais facilitada. Agora, com a Cisper, né, que é a fábrica de vidro que tem do outro lado, essa comunicação ela já não existe tanto assim. E a Cisper tem até outras questões, né, porque na Vila Guaraciaba tem um córrego ao lado, e nesse córrego, quando tem enchente, depois que a enchente baixa, a gente vê vários cacos de vidro. E aí a pergunta é se esses cacos de vidro não estão vindo da Cisper para cá, né? Essa comunicação com eles não ocorre. Com a ArcelorMittal é mais facilitada, poderia ser um pouco mais aprofundada, no sentido de que eles têm espaços lá dentro que a gente poderia também utilizar, com quadras, né? No Jardim Queralux a gente não tem quadras de futebol para poder brincar, para poder jogar, e isso seria interessante. As relações dos bairros com a USP, para mim, ela está em processo de acontecimento, eu acho.
Porque a universidade, geralmente, essa relação se complicou um pouco mais porque a universidade utilizava essas comunidades, a Vila Guaraciaba e o Jardim Queralux, como campos de estudo. Às vezes até como eu quando cheguei tinha essa percepção, né, de que os estudantes vinham aqui para fazer turismo na favela. Então, de olhar o território e ficar, ai, que legal, olha como essas pessoas vivem aqui. E na verdade isso não deve ser feito, né? Não é essa a ideia de uma universidade, principalmente. E então essas pessoas vinham para cá, faziam suas pesquisas e não devolviam esses dados para a gente. Eu acho que esse é o principal problema que intricou assim na relação. Para além disso, as pessoas que moram aqui, algumas delas trabalharam na construção da USP. E são essas mesmas pessoas hoje que quando pedem para atravessar, para chegar até a linha do trem, são impedidas, porque querem fazer uma travessia mais segura, já que na Assis Ribeiro, um lado da calçada é impossível de se caminhar. E, né, se sente uma segurança por estar em um espaço com mais pessoas, né? Porque quando a gente atravessa a passarela do Jardim Queralux, a gente acaba ficando mais vulnerável. E a universidade tem muito isso com a comunidade, assim, de não acesso, de tipo, se você chega lá e pede para atravessar, eles não permitem. Isso não aconteceu, isso aconteceu comigo antes de eu ser estudante de graduação. E aí é engraçado, é triste, na verdade, não é engraçado, que quando eu obtive uma carteirinha de plástico escrito USP, esse acesso se tornou liberado, mesmo eu morando ao lado. E mesmo quando eu entregava o RG para falar o que eu ia fazer, e se eu contasse que era para atravessar a estação, isso acontece ainda atualmente, eles barram, né? Eles barram a gente. Então, isso isso dificulta a comunicação da universidade com a comunidade. E, para além disso, acho que tem mais coisas que eu quero trazer aqui, é que a universidade sempre vê a gente, né, desses territórios, como oportunidade de levar coisas, o que é muito legal, é bacana, mas não coloca esse território num lugar de eu posso receber coisas, eu posso receber conhecimento também desses bairros. Então, isso é outra barreira assim, que atrapalha a dinâmica entre comunidade e universidade, né? Então, essa falta de divulgação, por exemplo, dos cursos que existem, das formas de ingresso, das pesquisas que são feitas sobre esses territórios, então essa não devolução dos dados, e esse não acesso mesmo, é um muro que divide a nossa comunidade da universidade, não só em termos físicos, mas também em termos literais, de forma geral. Para mim, as principais forças do Jardim Queralux e Vila Guaraciaba é a articulação da população. Acho que isso é muito potente, assim, essa vontade de querer evoluir, essa vontade de querer mudar, de querer melhorar sempre. Acho que é o ponto principal, porque eu acho que sem isso a gente não consegue produzir outras coisas, tanto que a gente faz aqui, né? Tinha uma lixeira que ficava ao lado da escola, e a gente solicitava sempre para a prefeitura para tirar aquela lixeira dali, porque as crianças iam para a escola, iam para a creche e acabavam brincando naquele ambiente, que é um ambiente que tinha muito lixo e tinha animais, né, como ratos, baratas, entre outros. Então não era nem um pouco recomendado estar lidando com aquele espaço. E a própria população, a partir da não resposta da prefeitura, né, do não visto da prefeitura dessa lixeira, de não querer mover ela dali, de não se esforçar para fazer essa política, a própria população se articulou e tirou aquela lixeira daquele ambiente, afastando ela para perto da universidade. E eu acho que foi para perto da universidade justamente com uma provocativa de, olha, será que agora vocês vão dar uma atenção a essa demanda? Porque, né, a gente tem um curso de gestão ambiental ao lado da universidade que está fazendo pesquisa, se articulando e resolvendo várias questões, mas tem uma comunidade ao lado que tem um problema ambiental que pode ser um caso de estudo, como objetivo de pesquisa mesmo, de produção de ciência, e que a própria universidade não olha para isso, assim, não se articula de uma forma melhor para
resolver essa demanda, que é uma demanda da comunidade, que não é de fato de responsabilidade da universidade, e sim dos órgãos públicos, mas a gente sabe que a universidade tem esse poder de articulação entre os órgãos públicos, e isso seria facilitado. É um processo de facilitação para a própria população. Então é possível ver a partir disso como a população se articula para resolver suas demandas, assim. Eu acho que eu só queria reforçar que a gente tem aqui do nosso lado, né, do Jardim Quera Lux e da Vila Guaraciaba, uma universidade que é muito boa, é reconhecida, que tem sua força e que essa força pode ser melhor experimentada tanto pela comunidade, mas que a universidade também pode experimentar a força da comunidade, no sentido de tudo isso que a comunidade produz e faz em termos políticos e sociais. Então, da universidade ter uma melhor comunicação mesmo com a comunidade. Eu acho que isso abre portas, assim, e facilita processos. Tanto da comunidade acessar a universidade, mas também da universidade acessar a comunidade. Eu espero do futuro do Jardim Quera Lux e da Vila Guaraciaba que a gente tenha a nossa regularização fundiária para que as casas sejam, para que esse território seja reconhecido, né, como de fato um território e que isso, portanto, facilite o processo de desenvolvimento de políticas públicas, assim, que o nosso território ele cresça, ele se expanda, que tenha uma abertura do nosso território para Cis Ribeiro, para facilitar justamente essa circulação, né, e para facilitar esse ingresso também de políticas. Agradecemos ao Caio pela contribuição para a História dos Bairros e ao Inker pelo espaço. Fiquem atentos para os nossos próximos vídeos.